Boa tarde, segunda-feira, 4 de maio, começando agora mais uma transmissão ao vivo realizada pela Caixa sobre o pagamento do auxílio emergencial. Hoje, todas as agências no país começaram a abrir mais cedo, às 8 da manhã. O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, acompanhou de perto o funcionamento das agências, dessa vez nas cidades satélites em Brasília. Boa tarde, presidente Pedro. Boa tarde, Tatiana. Boa tarde a todos que estão vendo aqui com a gente. Hoje foi um dia importante, nós conseguimos reduzir sensivelmente as filas andaram mais rápido, nós temos o controle de várias agências nossas que tiveram filas muito grandes na semana passada, e nesse controle a grande maioria, se não a totalidade, tiveram uma redução muito sensível. Nós já havíamos aberto 1.400, ao redor de 1.400 agências às 8 horas da manhã. O que nós fizemos foi abrir agora todas as 4.200 agências da Caixa às 8 horas da manhã, e ela fica aberta até atender o último cliente, e isso foi uma coisa muito importante, porque a grande maioria das pessoas chega cedo e a intensidade maior que nós temos no pagamento é na parte da manhã. Então, eu fui hoje em duas agências, e nas duas agências, em especial na primeira, em Paranoá, a gente tinha uma fila maior exatamente na parte da manhã, e depois houve uma normalização em 2, 3 horas, a gente já não tinha mais nenhuma fila fora da agência, e houve um pagamento normal. Então, foi mais um dia importante, mais um dia de recorde. O aplicativo Caixa Tem melhorou sensivelmente, nós conseguimos realizar o pagamento, e a gente vai ver aqui, via token na agência, para quase 1 milhão de pessoas. Então, nós estamos evoluindo, foi mais um dia importante, e atingimos um público recorde novamente. Então, nós temos aquelas telas, eu peço, Tatiana, que você passe os 5 slides, eu acho que são importantes. Esse slide inicial é, de novo, reforçando, pagamos 50 milhões de pessoas, 19 milhões e 200 no Bolsa Família, 10 milhões e meio no Cadastro Único, 20,3 pelo aplicativo, totalizando 50 milhões. O grande ponto é exatamente aqueles beneficiários via aplicativo e site são esses 20 milhões, mais de 20 milhões, que não estavam em nenhum cadastro do governo anteriormente. Então, a grande maioria desses beneficiários são pessoas muito humildes, às vezes até mais humildes do que os beneficiários do Bolsa Família, e que têm uma maior dificuldade para estar entendendo o aplicativo e têm uma grande necessidade de ajuda pessoal nas agências. Ontem, também domingo, apesar das agências estarem fechadas, pagamos mais de 1 milhão de pessoas. Também, a maior parte via o aplicativo. Então, o aplicativo funcionou, quase 1 milhão de pessoas conseguiram receber ontem, gerando a senha pelo celular e recebendo. Então, de novo, essa maior diferença que nós temos em relação à semana passada, fora que na sexta-feira, no sábado, hoje, nós pagamos várias pessoas que nasceram em janeiro, março, abril. Ou seja, aquele movimento que ficou represado na semana passada, porque na segunda, em especial na terça, nós tivemos mais dificuldade tecnológica, agora a gente está normalizando. Então, esse é um ponto que nos deixa extremamente felizes. Pode passar para o próximo slide, por favor. Esse é o do auxílio emergencial. Os cadastros realizados já são 51 milhões e 100, 650 milhões de visitas ao site, 122 milhões de ligações para o ramal 111. Nós tivemos recordes de downloads, tanto no aplicativo do auxílio emergencial, que é aquele aplicativo para se cadastrar, quase 76 milhões de pessoas realizaram download, e do Caixa Tem, que é o aplicativo para realizar a validação do pagamento, DOCs
e pagamentos de contas, mais de 80 milhões, recorde mundial nos últimos dias. Nenhum aplicativo teve mais pessoas baixando do que esse aplicativo do Caixa Tem. A liberação, como nós falamos, para mais 50 milhões de pessoas, num valor superior a 35 bilhões de reais. Maior programa de transferência social que já aconteceu no Brasil, de muito longe, nesse intervalo de tempo. Pode passar, por favor. Do Caixa Tem, então, o token da agência foi superior a 500 mil, e nós tivemos o token do Caixa Tem direto de 272, no total, além de DOCs, quase 360 mil, as TEDs, esse TEV é a TED do Caixa Tem, ou seja, a transferência direta que nós fazemos, de quase 150 mil. Então, no total, temos ao redor de 1 milhão de pessoas que receberam via, seja o token na Caixa, gerado dentro da agência, seja gerado independentemente. Pode passar, por favor. O próximo slide, por favor. Acho que ficou congelado nesse slide. Então, enquanto a gente não... esse é o próximo slide. Então, até 2 horas da tarde, 800 mil saques. Agora, às 3, já passou de 920 mil saques. Devemos chegar até, certamente, 1 milhão de saques, porque temos várias pessoas indo às ATMs das agências e às lotéricas. Então, foram mais de 210 mil pessoas sacando nas lotéricas, e as lotéricas fecham 7, 8 horas da noite, algumas até um pouco mais tarde. Então, tem esse equilíbrio. Aqui nós vemos 457 mil sacando nos ATMs, 7.500 no Caixa Aqui, é o nosso correspondente bancário, que é o representante nosso, em especial para o crédito imobiliário. Esse CISAG na verdade, o pagamento na boca do caixa. 125 mil saques. Então, a gente consegue perceber que os ATMs são muito mais relevantes. Isso é importante, porque nós conseguimos pagar de uma maneira muito mais ágil nos ATMs do que dentro da agência. E os lotéricos, 212. Então, até as 2 horas, 803 mil. Já passamos dos 900. Vamos chegar, certamente, a mais de 1 milhão até a meia-noite de hoje. Pode passar, por favor. Aqui é o acumulado. Então, nós já realizamos mais de 4 milhões de pagamentos via ATMs, lotéricos, com o aplicativo do Caixa Tem. Lembrando que várias pessoas não realizam o saque nos ATMs porque fazem as transferências, realizam pagamentos, e várias outras já eram clientes da Caixa Econômica Federal. Além disso, nós acabamos de soltar, ou vamos soltar agora um comunicado à imprensa, com o detalhamento dos mais de 3 milhões e meio de pessoas que receberam via outros bancos. São mais de 50 bancos que já estão realizando esse pagamento. Então, é muito importante informar a população que a Caixa já conta com mais 50 bancos. Nós vamos detalhar exatamente quanto cada banco pagou, o número total, obviamente, do pagamento e o volume total em reais. Então, isso claramente não vamos colocar, como nós não estamos colocando nenhum detalhe em relação ao cliente específico, mas exatamente como nós estamos falando dos números da Caixa em geral e do consolidado, vamos falar também de como cada banco está realizando, ajudando nesse esforço do governo muito grande, com muito êxito, de pagamento à população. Repito, são mais de 50 bancos, com a liderança, o Banco do Brasil, com um grande volume de pagamento, 1,5 milhão de pessoas, Bradesco, Itaú. Então, nós estamos, ou já liberamos, ou estamos liberando nesse momento. Pode passar, por favor. Tem mais algum slide? Não? Então, esse foi o último slide. O que a gente tem, de fato, hoje foi um dia importante. Nós, durante o fim de semana, validamos a contratação de mais de 2.500 vigilantes e atendentes, ao redor de 3 mil no total.
Todas as agências da Caixa abrirão a partir das 8 horas da manhã, só fecharemos depois de atender o último cliente, pelo menos 2 horas. Aqui, por exemplo, na agência que eu estou, já não tinha mais clientes quando eu cheguei há pouquíssimo tempo, tinham 3 clientes na fila, a gente entrou junto, então todos foram atendidos. E no sábado, neste sábado, vamos abrir pelo menos 2.100 agências, ainda estamos verificando. Abrimos 800 no sábado retrasado, 902 no sábado passado, e abriremos pelo menos 2.100. Por que não as 4.200? Porque existem várias agências que não têm o fluxo de pagamento dos benefícios sociais. Então, foi a nossa estratégia focar naquelas agências com maior demanda de benefícios sociais. Logo, os funcionários de algumas agências que não vão abrir irão ajudar naquelas que abrem. Ou seja, os funcionários irão trabalhar. A questão vão trabalhar nas agências que abrem. Inclusive, neste fim de semana, quando eu estava por Goiás, pelo entorno, Aparecida de Goiânia também, nós tínhamos vários gerentes de outras agências ajudando na movimentação das filas. Então, isso tem sido uma constante para nós. Abrimos no feriado também de 21 de abril, então, eventualmente, podemos abrir no feriado, e esse é o nosso compromisso. Um outro ponto importante, nós temos 96 milhões de cadastros. Desses 96 milhões, pagamos 50 milhões de pessoas, 26 milhões tiveram o seu cadastro recusado, ou seja, inelegíveis, 12 milhões de cadastros inconclusivos. O que significa isso? Incentivamos as pessoas a se recadastrarem, aquelas que ainda não fizeram, porque existe alguma dúvida, então é para tirar essas dúvidas. E ao redor de 6 milhões de pessoas que ainda não tiveram análise completada pela Dataprev e do Ministério da Cidadania, então nós não temos ainda a capacidade de pagar, a possibilidade de pagar. Ou seja, ao redor de 6% do total dos cadastrados já tem ou um pagamento efetuado, ou já sabem que foi inconclusivo ou negado. Por quê? Porque desses 96, 90 milhões já tem no aplicativo do auxílio emergencial uma das 3 informações: aprovado, negado, com algum dos pontos possíveis, e inconclusivo, também com esses pontos possíveis de qual seria o problema. Então, esse é o sumário. Eu quero agradecer a vocês. Acho que a gente pode passar para as perguntas. Lembrando que amanhã nós vamos começar a pagar, o dinheiro já está em conta, mas vamos começar a pagar via ATMs, lotéricas, correspondentes bancários e também dentro da agência, quando tiver algum problema maior, aqueles nascidos em novembro ou dezembro e que tenham feito o cadastramento via aplicativo site, que são exatamente aqueles que não estavam no cadastro único, nem em Bolsa Família, nem no cadastro único fora o Bolsa, que são os informais, os microempreendedores individuais, os autônomos. Então, quem nasceu em novembro e dezembro vai poder receber a partir de amanhã. Pode ser amanhã, pode ser na quarta-feira, na quinta. Então, a partir de amanhã, terça-feira, estas pessoas, estes brasileiros, passarão e poderão receber. Muito obrigado. Obrigada, presidente. Vamos começar, então, para as perguntas. A Ana Paula, do Agora São Paulo, ela mandou 2 perguntas. A separação do calendário do Bolsa Família para o calendário geral do auxílio emergencial vai ocorrer a partir da segunda parcela? A outra pergunta, quem corrigiu os dados no cadastro do auxílio volta para o início da fila da análise? Em relação à primeira pergunta, nós estamos ainda conversando, tem que fazer a conversa com o ministro da Cidadania, também com o presidente da República, Jair Bolsonaro. Eu falei com ele hoje de manhã, inclusive. Então, tendo a aprovação também com o Ministério da Cidadania, nós anunciamos essa semana, o mais rápido possível, certamente, e o objetivo é sempre reduzir as filas.
Neste primeiro momento, nós tivemos uma coisa muito importante. Vamos lembrar, a lei foi aprovada no dia 2 de abril. No dia 7, 5 dias depois, nós lançamos aquele aplicativo que hoje as pessoas quase que não lembram mais, que é do auxílio emergencial. Este é o aplicativo de se cadastrar, cadastramento. Foi um aplicativo lançado rápido, basicamente não tem problema. Inclusive, a última versão permite correção de dados, que até a resposta à sua pergunta, as pessoas podem corrigir dados, e toda a questão dos inconclusivos, que muitas vezes é alguma questão de um erro de CPF, de parente, etc. Então, há sim a possibilidade de se corrigir claramente. Na primeira versão não havia, porque a gente ainda não tinha tido questionamentos, então a gente vai evoluindo com os problemas e resolvendo eles. Então, do ponto de vista do nosso histórico, foi dia 7 de abril, a gente começou a pagar já no dia 9 de abril, 2 dias depois do aplicativo começar, foram 2,5 milhões de pessoas, e aí o que aconteceu? Nós acabamos pagando em ondas, porque a gente recebia da DataPrev do Ministério da Cidadania a base de dados e começava a pagar. Com isso, acabou sim se misturando os dois públicos mais carentes, o do Bolsa Família e este dos informais, microempreendedores individuais, que são exatamente aqueles não bancarizados na sua grande maioria. No caso do Bolsa Família, ao redor de 70% dos beneficiários não têm conta em banco. Todos ganharão também a sua conta digital gratuita. E do lado dos informais, quase 50%. Então, é uma parcela muito grande e foi exatamente o que aconteceu nos últimos 10 dias. Eles receberam o depósito 10 dias atrás, começaram a receber, e havia possibilidade de se realizar DOCs e pagamentos. Vários milhões fizeram isso, mas também vários milhões não tinham conhecimento. Tanto que a gente paga, tanto para o Bolsa Família, beneficiários, quanto desses com conta digital, há uma necessidade muito grande de ajuda dos funcionários nossos da Caixa, ajudando em diversas etapas, até o saque em si. Então, é uma questão importante. Então, a resposta em relação a isso. Em relação à questão se volta no início da fila, nós, na Caixa, realizamos o cadastramento e enviamos esses dados para a DataPrev para o Ministério da Cidadania. Então, eles é que fazem essa análise. O que eu posso te dizer é que, como nós estamos nos 96 milhões de cadastros, ao redor de 6 apenas, nós precisamos milhões. Ainda não recebemos e devemos receber nos próximos dias. Então, a fila, na verdade, ela está incomparavelmente menor do que era há 2 ou 3 semanas atrás. Muito obrigado. Vamos então para mais uma pergunta. A Nayara, do site de notícias Reconta Aí. Gostaria de saber como ficam os pagamentos do auxílio para quem foi aprovado, mas que tenha colocado errado os dados bancários. Vai existir a função editar nesses casos? Existe, mas o que nós temos feito muitas vezes é o seguinte: nós temos aberto contas digitais para aqueles beneficiários que acabam não recebendo, por algum erro como esse, dos seus bancos onde tenham conta. Então, até mais ágil isso. Dos 3,5 milhões de beneficiários que efetivamente receberam pelos seus bancos, mais de 500 mil, ao redor de 700 mil, tiveram algum problema. Em todos esses casos, foram criadas contas digitais e já foram creditadas, ou seja, eles já receberam, e lembro bem porque, em especial no sábado, algumas pessoas tinham esse problema e receberam normalmente, naturalmente no sábado. Então, para ser objetivo, qualquer pessoa que tenha qualquer problema em relação a outra questão de outro banco, nós abrimos gratuitamente, ou seja, de graça, a conta digital
para que o cidadão brasileiro não saia prejudicado. Ok, presidente. Agora, a Geralda Doca, do Rio de Janeiro, do Globo, ela quer tratar especificamente da questão do Rio. Ela pergunta o seguinte: sobre a demora nas filas nas agências da Caixa no Rio de Janeiro, mais de 15 horas. E sobre as agências que não abriram por causa de funcionários infectados, elas vão funcionar amanhã? Primeiro, nessa questão das agências que fecharam por algum tipo de questão de funcionário infectado, houve o quê? Durante o dia de hoje, a desinfecção da agência, ou seja, a agência foi limpa e abrirão sim, normalmente amanhã. Isso é uma questão importante. Nós temos mais de 30 mil funcionários da Caixa trabalhando quase que ininterruptamente, de segunda a sábado, inclusive em feriados. 1.400 agências já abriam 8 horas da manhã. Hoje nós abrimos todas, mas várias agências mais cheias já começaram abrindo 8 horas da manhã. Então, é exatamente isso. Nós temos um grupo enorme de funcionários da Caixa. Não há nenhum outro banco que abre às 8 horas da manhã, que abre tanto tempo quanto a Caixa, que tem tantos funcionários. Nós temos a maioria dos funcionários da rede já está de volta, fora do home office. Quem está no home office, no final das contas, é o grupo de risco. Ninguém do grupo de risco voltou nem voltará. Então, nós temos total cuidado com os nossos funcionários, com luvas, com tudo, com máscara, com álcool gel, com até uma outra capa acrílico PVC. Então, nós temos a defesa dos nossos funcionários, não há nenhuma possibilidade de uma agência abrir sem ter sido totalmente desinfectada, e também com funcionários de outras agências ou funcionários da mesma agência que estavam ainda em casa e que voltam para a agência. Em relação às agências do Rio, especificamente, nós temos, como em todo o Brasil, um foco muito grande. Eu não sei exatamente que agência é essa de 15 horas de fila. O que nós sabemos é que hoje é muito melhor do que na semana passada. Enviaram várias fotos, e as fotos que me enviaram não eram de hoje, eram da semana passada, quando nós tivemos, sim, em especial na terça-feira, um problema, mas já no sábado e hoje foi muito melhor. Agora, sim, às 8 horas da manhã, como as pessoas chegam mais cedo, é o horário mais movimentado. A gente começa a abrir, de fato, várias pessoas chegam até antes das 8 para começar a ter o token sendo gerado, quando ele não foi gerado antes, nas filas, e a partir de 10, 11 horas, meio-dia, normalmente, na grande maioria das agências, não existe mais fila fora delas. Agora, eu quero reforçar, quero agradecer ao prefeito de Tupã, no interior de São Paulo, que eu conversei com ele no fim de semana, e o que ele fez? Organizou, ajudou. Acabei de receber um telefonema do prefeito de Curitiba, o Rafael Greco, que eu conheço, e a gente acabou, emocionado, que a gente acabou, exatamente, ele falou: Pedro, vamos ajudar, a gente tem um espaço, vai fechar uma parte da avenida, porque os espaços são públicos. A Caixa Econômica Federal está exatamente com todos os seus funcionários focados. Nós fizemos contratações de 6 mil pessoas temporárias, mais 4 mil pessoas estão entrando, inclusive pessoas de outras áreas. Todos os vice-presidentes, todos os diretores e superintendentes estão indo para as agências pelo Brasil inteiro. Então, é um esforço colossal. Mais do que isso, mais de 50 bancos estão ajudando. 3,5 milhões de pessoas estão recebendo por outros bancos. E o que acontece? A Caixa fica com aqueles que já têm conta na Caixa e os milhões de pessoas que não tinham conta em banco nenhum, que são o esforço da conta digital. Então, todo mundo ajuda. Eu fico muito feliz quando os prefeitos se oferecem também, e que isso, na verdade, é um benefício para toda a população brasileira, em especial para a mais humilde. Quero reforçar, nós já pagamos 50 milhões de brasileiros, 1 em cada 3 adultos
foram pagos, e são exatamente os adultos mais humildes. Milhões, dezenas de milhões não tinham conta em banco. Então, são pessoas que até 10, 15 dias atrás não tinham conta em banco, nunca tiveram uso de celular para esse tipo de movimentação, têm dificuldade na própria retirada do dinheiro nas ATMs, então isso é uma questão importante. E, por fim, por isso que a gente pede ajuda da imprensa, muitas vezes vão nas agências mesmo com o pedido negado, vão nas agências mesmo sem documento, vão nas agências mesmo que não seja o dia para receber. Então, nós entendemos, de novo, eu já passei de mais de 40 agências visitando, em todos os fins de semana, irei todos os dias, estou falando como exemplo meu, mas todos nós na Caixa estamos alinhados dessa maneira. Então, para sumarizar, isso é uma questão muito importante, mas e dói muito também, porque nós temos funcionários da Caixa que acabam sendo infectados. E, de novo, isso é uma questão de saúde pública, é o equilíbrio. Nós estamos trabalhando, porque o objetivo da Caixa Econômica Federal é atender todos os brasileiros, em especial os mais humildes. E muitas vezes nós temos cidades e estados, por exemplo, que estão com lockdown, então existem agências na Caixa que estão fechadas por força de lei ou, por exemplo, dentro de shoppings. Então também temos, das 13 mil lotéricas, 3 mil estão fechadas. Ou seja, quase 30% da nossa rede de lotéricas não pode abrir. Então, isto também acaba fazendo com que, muitas vezes, nós tenhamos menos gente e menos locais para poder realizar o pagamento. Mas é um foco da Caixa Econômica Federal, 100% do meu foco está nessa operacionalização de algo, de novo, nunca foi feito antes. Nunca houve um pagamento de 50 milhões de pessoas em 3 semanas, e em especial com pessoas que precisam ir na agência para realizar o resgate. Por quê? Vários de nós, quando recebemos o nosso salário, não vamos à agência realizar. Você já pega o seu celular e faz as movimentações pelo aplicativo. Mas estamos falando daquela parcela da população que só consegue retirar o dinheiro indo no ATM, de fato, porque não tem ainda, está aprendendo a lidar. Então, nós esperamos que a segunda parcela tenha menos filas, a gente tem a convicção que seja muito mais organizada. Por quê? Porque nós vamos equilibrar mais esta parcela da população, as duas parcelas que são as de mais ajuda, do Bolsa Família e daqueles informais que não tinham conta, e também pela melhora, um dia após o outro, do aplicativo. Vamos lembrar, 80 milhões de brasileiros baixaram esse aplicativo do Caixa Tem. Nunca aconteceu isso em nenhum aplicativo, nem de perto no Brasil, em 2 semanas, 20 dias, 80 milhões de pessoas a baixar. E como nós só pagamos 50 milhões, fica claro que pelo menos 30 milhões estão acessando por outros motivos, que não o recebimento. Mais do que isso, como ao redor de 20 milhões já tinham conta em banco, o fato nós temos ao redor de 50 milhões de pessoas que não precisam do aplicativo do Caixa Tem para receber e estão utilizando para várias outras questões, consulta de saldo, etc. Então, acaba, sim, sobrecarregando um aplicativo que foi lançado e aperfeiçoado há poucos meses, com uma expectativa e que aumentou em 20 a capacidade. Mas estamos melhorando, de novo, hoje conseguimos realizar basicamente 1 milhão de saques pelo aplicativo, no domingo também, no sábado também, então as coisas estão melhorando. Que bom, presidente. Agora, presidente Pedro, a Marina Barbosa, do Correio Brasiliense, pergunta o seguinte: a Caixa espera pagar o benefício emergencial para mais quantas pessoas ainda esta semana? E o que falta para definirmos o calendário de pagamentos da segunda parcela? Essa é a quarta pergunta. Então, ao redor, nós, para realizar o pagamento
de pessoas que nós ainda não recebemos, eu não posso afirmar, nós temos, de novo, ao redor de 6 milhões de pessoas que estão sendo analisadas e que nós ainda não recebemos. Existem 2 pontos aí importantes. Primeiro, saber quando nós vamos receber. Se recebermos hoje, amanhã, conseguimos pagar essa semana ainda, que é quarta-feira. E temos que saber também quantos dessas pessoas que nós vamos receber efetivamente serão aprovadas. Como nós já falamos, pagamos 50 milhões que foram os aprovados, 26 milhões não foram aprovados e 12 milhões foram inconclusivos. Então, dentro desses 6 milhões, virão certamente um percentual de aprovados, outro de não aprovados de fato, e um terceiro grupo de inconclusivos. Então, para poder explicar, para poder falar de uma maneira clara o número, eu preciso dessas 2 variáveis. Receber a base, porque eu posso não receber dos 6 milhões, posso receber de 2, de 3 ou 0. E segundo, quanto dessas pessoas nós vamos receber efetivamente foram aprovadas. Presidente Pedro, agora o Wellington Lopes, da Rede Amazônica. A Caixa tem algum plano para evitar aglomerações em agências do banco durante o pagamento das próximas 2 parcelas do auxílio emergencial? Houve falha no pagamento, no planejamento do pagamento da primeira parcela, no que diz respeito a esse problema? Não, o que acontece foi o seguinte: nós pagamos em tempo recorde, e vamos lembrar que até menos de um mês atrás, a gente não tinha nem o aplicativo, a lei, de novo, ela foi promulgada no dia 2 de abril, basicamente há um mês. E qual foi o primeiro movimento que todos lembram? De realizar os pagamentos. Então, o que aconteceu foi que nós tínhamos a base de dados do Bolsa Família, que se paga há mais de 10 anos, e 2 bases de dados tiveram que ser formadas, analisadas. A do cadastro único fora do Bolsa Família e de milhões de pessoas, mais de 20 milhões de pessoas que efetivamente foram aprovadas e pagas, que não estavam em base nenhuma. Então, para que houvesse, sim, uma organização clara, a gente poderia demorar 1 ou 2 meses. Aí você teria toda essa base analisada, teria, sim, uma programação mais efetiva, mas ia demorar, no mínimo, 1 mês a mais. Por quê? Porque nós precisaríamos receber pelo menos a grande parte da população que foi aprovada para exatamente calibrar dia após dia, semana após semana, igualar o número de pessoas a ser recebido. Só que isso, de novo, ia desequilibrar a necessidade da população de receber o mais rápido possível. Então, o que aconteceu? Quando a gente começou a pagar, para as pessoas que já tinham conta na Caixa ou em outros bancos, foi muito mais simples, tanto que não houve aglomeração aí. Aonde é que efetivamente teve mais problema? Quando a gente começou a pagar, na semana passada, aqueles que não tinham conta em lugar nenhum. E lembre que nós fizemos o depósito mais de uma semana antes. Só que quem já tinha alguma familiaridade com o aplicativo não foi a agência. Realizou pagamentos, realizou DOCs, mas a questão é que uma parcela grande, mesmo a gente tendo dado uma semana a mais, e qual era o objetivo de ter dado uma semana a mais? Exatamente para reduzir as filas que seriam inevitáveis. Todos vocês conhecem as agências da Caixa, naturalmente, quando você vai pagar o Bolsa Família. E isso é claro, eu tive, ano passado, mais de 350 agências. E é normal que, na época do pagamento do Bolsa Família, em especial nas regiões Norte e Nordeste, você tenha as agências cheias. Quando nós realizamos o pagamento do saque imediato, foram 60 milhões de brasileiros que receberam, mas receberam em 6 meses. Houve exatamente a divisão de quem nasceu em janeiro, etc., mas foram 2 meses de organização para que a gente tivesse um pagamento mais organizado possível. Mesmo assim, no dia que a gente começava a pagar, as agências ficavam, sim, muito cheias. Era normalmente uma sexta-feira.
Então, na sexta e no sábado, havia uma grande intensidade. Por quê? A grande maioria ia neste dia para receber. Então, isso sempre acontece. E por que acontece? Pela necessidade de um público mais carente de ter uma ajuda que, com a conta digital, nós esperamos um treinamento. E olha que nós temos 4.000 agências, 13.000 lotéricas e 8.000 pontos de atendimento exclusivos, que são os CCAs. Ou seja, temos mais de 25.000 pontos de venda. Nenhum outro banco tem nem perto dessa estrutura. Mesmo que essa estrutura das agências e das lotéricas, fora os correspondentes, os CCAs, nós temos filas. Então, havia, sim, o que aconteceu foi que este primeiro pagamento nós já esperávamos uma situação menos organizada, porque para organizar iria demorar um mês a mais. E esse foi exatamente a discussão entre esperar um mês a mais, começar a pagar. E nesse segundo pagamento, nós já temos uma base muito mais organizada. De novo, 50 milhões de pessoas já receberam. E quando a gente está falando de novas pessoas para receber, são 5 até 10 milhões. Então, você tem uma parcela relativamente pequena para pagar que não esteja já nesse grupo de 50 milhões. Logo, vai ser muito mais organizado, porque nós não temos aquela parte inicial de validação, de criar um banco de dados, e depois de validar o banco de dados. A gente pode organizar muito melhor esse pagamento. Presidente, olha só, 2.500 pessoas estão acompanhando a nossa transmissão nesse momento, a nossa coletiva da Caixa. Eu quero agradecer e amanhã a gente continua o bate-papo então, né, presidente? Eu quero agradecer a todos vocês. Nós estaremos todos os dias, de segunda a sábado, às 3 horas, sempre de uma agência da Caixa Econômica Federal, e uma agência diferente. Neste fim de semana, nesse sábado, eu estarei em Minas Gerais, viajando de carro, com toda a proteção. E vários vice-presidentes estarão também pelo Brasil, diretores. Então, nós estamos acompanhando de fato, e quero reforçar, nós temos a ajuda de mais de 50 bancos, que já pagaram mais de 3,5 milhões de brasileiros. A grande diferença é que a população mais carente sempre teve a Caixa Econômica Federal como referência, e nós abrimos, de graça, mais de 20 milhões de contas. Então, este tem sido o foco. Esperamos que a melhora seja contínua, como hoje já foi bem melhor do que na semana passada. Sempre vai ter algum tipo de agência onde tem uma fila maior, mas todos os dados que nós temos, seja a velocidade de pagamento, seja a própria presença de funcionários da Caixa, comparando esta semana com a semana passada, indicam que nós estamos acelerando as filas, melhorando a velocidade do atendimento, e o mais importante de tudo, trazendo esse benefício àquele terço dos adultos brasileiros que são os mais necessitados, sendo que uma parcela de 20 milhões nunca teve um programa social, estão sendo incluídos pela primeira vez, que foi uma ideia do ministro Paulo Guedes lá atrás, e que a gente conseguiu efetivamente que estas pessoas recebam seu dinheiro. Muito obrigado. Obrigada, presidente. Boa tarde para você, para todo mundo que está nos assistindo nesse momento. Lembrando que amanhã a nossa transmissão é no mesmo horário, 15 horas. Caixa, o banco de todos os brasileiros.